depois dessa confirmação, né, de ontem das tarifas, o senador Flávio Bolsonaro também se posicionou. Ele chamou o presidente Lula de ranzinza e inconsequente, comparou Lula ao ex-presidente americano, Joe Biden. Flávio Bolsonaro foi para as redes sociais e disse lá que o Brasil está em um avião sem piloto e que Lula não tem mais condições de ser presidente. O Flávio também disse que quem olha para o Lula enxerga o passado, o atraso, a incerteza, a desconfiança e a corrupção. Numa outra postagem, o Flávio Bolsonaro lê a publicação do secretário de Estado americano, o Marco Rubio, que acusou o Lula de não negociar de boa fé. Ou seja, ele replicou, né, a postagem de Marco Rubio. Bem, vamos para um outro recorte da pesquisa Genial Quest que foi divulgada hoje, que fez a seguinte, que saber dos brasileiros com quem eles concordam mais, né? Eles concordam que o presidente Lula concordam com a posição do presidente Lula ou com Flávio Bolsonaro sobre o tarifaço. Então, vamos dar uma olhada aqui. Com qual versão sobre o tarifaço você concorda mais? Essa foi a pergunta feita pela Genial Quest. 51% concordaram com a versão de Lula. 30% concordaram com a versão de Flávio Bolsonaro. 19% não sabem, não responderam. Então, veja que a leitura do eleitor ou do brasileiro em geral é de que a versão de Lula, dos ataques, das tarifas sendo um ataque ao Brasil, convencem mais os brasileiros do que a versão contada por Flávio Bolsonaro. Juliana Lopes já está de volta. Juliana, a gente já consegue medir? Quando é que você acha que a gente vai começar a sentir os efeitos desse tarifaço aqui na corrida eleitoral? Fui conversar ali com as campanhas, Thaís, e eles colocam duas coisas no off, né, para ser sincero. A primeira questão no ano passado fazia um sentido, esse discurso da soberania abriu espaço, vamos falar da campanha do presidente Lula, para que ele retomasse uma popularidade que estava bem capenga no começo do ano passado, começou a crescer nesse embate, muito apoiada nesse embate de soberania e nesse discurso de soberania e no embate com o Eduardo Bolsonaro fora do Brasil, atuando contra alguns poderes daqui. Só que o que eles acompanharam no ano passado? Que isso teve um teto, né? Teve ali um aumento da popularidade, um entendimento de que o discurso da soberania fazia sentido para o eleitorado, mas teve um teto, tanto que o governo não conseguiu segurar essa popularidade ampliada. No começo desse ano, a gente viu uma queda e agora uma recuperação que está sendo ali ampliada conforme passam as semanas. Então, o entendimento sim, a população entendeu esse discurso, comprou esse discurso da soberania, faz sentido que eles entendam ali que não querem, e tem muita essa resposta nas pesquisas, nenhuma intervenção americana, mas isso rende voto? Para mudar a situação eleitoral dos dois ali, Flávio e Lula, não. É o entendimento das campanhas. Por quê? Primeiro que esse segundo tarifaço, o entendimento é que ele não vai ter... Lucinda até trouxe aqui, não vai ter um impacto tão grande no bolso para as pessoas entenderem o tamanho dessa encrenca aqui no Brasil. Então, há um entendimento das campanhas de que pode ser que esse impacto não seja tão grande, que o eleitorado entenda esse discurso da popularidade, mas não escolha exatamente o presidenciável por isso. Então, faz parte de uma bola levantada e alguém vai chutar, porque a gente está falando de um ano eleitoral. Mas pode ser que a gente não tenha um efeito de votos, de quantidade de votos, nem para Lula, nem para Flávio Bolsonaro, nesse assunto específico, tarifas. Agora é entender como é que isso vai impactar o início dessa campanha. Abre um espaço para discurso, para esse debate que já é um debate do ano passado, Lula contra Flávio Bolsonaro, esquerda contra a direita, soberania do Brasil. Mas hoje nós estamos falando de uma dificuldade das duas campanhas, de conquistar o voto do indeciso. Nesse ponto especificamente pode ser que não faça tanta diferença assim. Obrigada, Juliana. Até já. Vamos voltar a Brasília com a nossa Jussara Soares. Jussara, pronto, chegou. Jussara, essa leitura que a Quest traz hoje
certamente ela se mistura com a visão negativa que o brasileiro tem do presidente americano. Aliás, não é um privilégio nosso, né? A maioria dos países ocidentais rejeitam Trump na sua maioria, né? Não concordam com a política de Donald Trump. Mas certamente a atuação do Eduardo Bolsonaro no ano passado, aquela adesão automática ao governo Trump, nada disso ajuda Flávio Bolsonaro a desfazer a compreensão que o brasileiro fez sobre esse episódio. É isso, Thaís. E o presidente Lula, sua campanha, sua pré-campanha, o Palácio do Planalto, eles sabem exatamente disso, que nessa disputa sobre quem está certo ou errado sobre o tarifaço, o Flávio sai atrás justamente porque não é possível apagar o passado. Podem até tentar com novos discursos, novas defesas, pedindo a suspensão, o adiamento desse tarifaço, como Flávio Bolsonaro fez nos Estados Unidos, mas fato é que a linha do tempo não ajuda a família Bolsonaro. Lembrando que há declarações, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro, que acabou citando, né, que quase comemorando a aplicação da tarifa lá em julho do ano passado. Então, tudo isso, o presidente Lula já no ano passado conseguiu se aproveitar muito disso e reforçar o discurso da defesa da soberania e naquela época já Lula aumentou a sua popularidade. Ou seja, ainda mais no ano eleitoral, esse discurso vai aumentar, já que veio a aplicação da tarifa. Flávio Bolsonaro já sabia que ia ser usado. Então, seu entorno preparou essas vacinas que a gente viu nas últimas semanas. Quando Flávio Bolsonaro esteve nos Estados Unidos, se encontrou com Donald Trump, saiu de lá falando que fez a defesa para não tarifaço, depois disse que falou disso com o Rubio, depois esteve lá na audiência no STR, no USTR nos Estados Unidos, pedindo também para que não fosse aplicadas tarifas agora, que deixasse isso para depois da eleição, porque ajudaria Lula. Esse é o ponto, esse é o contexto aqui dessa questão no âmbito eleitoral. A grande questão é que as duas campanhas sabem que que o tarifaço deve ser um dos temas principais. Ainda há uma grande dúvida sobre qual vai ser o tema principal. Claro que eles têm ali o Flávio Bolsonaro, que quer puxar a campanha mais para o tema da segurança pública, que o favorece, mas o presidente Lula captou, como você bem disse, essa imagem, essa rejeição que os brasileiros têm de Donald Trump pode o ajudar cada vez que ele colar Flávio Bolsonaro a Donald Trump. Então, esse é o pano de fundo dessa disputa. Essa pesquisa de hoje mostra aí que a maioria concorda com Lula, atribuindo, colando no Flávio a responsabilidade pelas taxas. Agora, qual é a questão? Qual tem sido a avaliação da campanha de Flávio Bolsonaro? Conversei com algumas pessoas hoje, eles me falaram que estão fazendo esses trackings diários, verificando também já há muito tempo como tem sido a percepção de colar essa imagem de Flávio no tarifaço. Eles dizem que tem conseguido contornar isso com esses vídeos que Flávio tem feito, essas publicações empurrando essa história para o Lula.